E eu quero aproveitar e falar um pouquinho de segurança pública aqui no Brasil também, porque os cerca de 2,7 bilhões de reais propostos pelo governo para o Fundo Nacional de Segurança Pública no projeto de lei orçamentária anual são insuficientes para investimentos robustos na área, de acordo com a avaliação do próprio secretário nacional de Segurança Pública, que é o Tadeu Alencar. Esse valor que tem agora é quase 10% superior ao do projeto de lei do ano passado. Só que, segundo Alencar, o problema persiste, porque metade dos recursos é repassada para fundos de estados. Depois, é preciso retirar outras despesas, como as operações permanentes da Força Nacional. E ele diz o seguinte: quando você tira tudo isso, você fica com 600 milhões para investir na segurança pública. É muito pouco para o país do tamanho do Brasil e com vários estados sofrendo com problemas graves em relação à segurança. E eu não estou falando só de roubos, homicídios, furtos, não. A gente está falando de atuação de milícia, a gente está falando de atuação de grupo criminoso organizado, enfim, de facções que são um problema que se tornaram praticamente uma doença aqui no país. E eu quero entender de vocês de que forma que esse orçamento que a gente está vendo, que já há uma sinalização de que não vai dar conta, faz esse problema aumentar ainda mais, Dávila. Evandro, é exatamente o que nós estamos falando. Como o gasto corrente sobe muito, sobra cada vez menos recurso para investimento. Aí quando aparece, aí se conta a gota. 600 milhões, 500 milhões, não vai ter dinheiro para o investimento, porque tudo está sendo sorvido pela máquina do gasto público, o gasto corrente das despesas. Esse é o problema. Se quiser ter mais dinheiro para o orçamento, o governo precisa reduzir despesas públicas. Aí aumenta espaço para o investimento. Então, o problema do investimento público vem sendo todo ano sacrificado há mais de 15 anos por causa dessa queda do investimento por causa do gasto público. Então, esse é o primeiro problema. Segundo problema, onde é que está o Plano Nacional de Segurança Pública para resolver a questão do combate ao crime organizado? Onde é que está esse plano? Ninguém viu esse plano. Porque se o governo tivesse um bom plano de segurança, Evandro, eu tenho certeza que nós teríamos apoio da iniciativa privada colaborando com isso, dando dinheiro para isso, porque isso é uma coisa que preocupa o Brasil inteiro. Então, assim, o governo não tem plano nenhum. Aí vem pouco dinheiro e ele acha que é pouco para o investimento de 600 milhões, que no fundo é repasse para as polícias estaduais. Isso não resolve a questão do crime organizado. O governo ainda deve um plano para a sociedade brasileira de como combater o crime organizado e o narcotráfico no país. Nelson Kobayashi, com 600 milhões, se faz o quê aqui com segurança pública, hein? Pois é pouco, e aí eu fico fazendo a comparação, não tem como. A gente estava falando há pouco que o fundo eleitoral pode ir para 5 bi, primeira coisa mas o fundo de segurança é 2,2. Ou seja, os 600 milhões que vão sobrar poderiam ser, na verdade, 5 bilhões e 600 milhões. A gente fica pensando em prioridades, né? Nossa, que prioridade é essa, né? Significa que vale o dobro para o governo investir em campanha política do que a segurança pública. A segurança pública vale metade do que vale as campanhas políticas. E nesse caso, não necessariamente para o governo, né? Porque é claro que entra a questão do governo não conseguir negociar por conta de uma fraqueza que tem diante do Congresso. Mas quem vota orçamentos. Mas a proposta apresentada pelo governo foi de 900 milhões de reais para o fundo eleitoral. Se turbinou para quase 5 bi. Mas, enfim, se também o governo não consegue articular, a culpa é de todo mundo e não apenas de uma parte, né? E principalmente dos parlamentares, que são eles que votam os orçamentos, né? E aí é aquele ciclo que a gente não sabe como sai, né? Se os parlamentares são dos partidos e eles vão ser os beneficiados, quem é que vai votar contra o interesse próprio desses que tomam a decisão final? Essa é a questão. Gustavo Segré. Curioso é que a maioria dos políticos, quando fazem campanha, observam que o seu mandato vai ser para melhorar a saúde, a educação e a segurança. Essa conta que fez Nelson está perfeita. E vou mais longe. Mais uma proposta do 3 em 1 para o nosso país para melhorar. Por que não colocam o lucro das estatais, se tiverem, ser colocado e aplicado, por exemplo, para a segurança nacional? Mas o problema é que quando você coloca militante, em lugar de gente competente, as estatais dão prejuízo. Se derem lucro, como já deram no passado, quando estavam com pessoas competentes, em lugar de distribuir, hoje tem que colocar 5,5 bilhões de reais para abastecer o prejuízo das estatais. Esse valor poderia tranquilamente ser utilizado para melhorar a segurança.
mas em lugar de colocar pessoas competentes, colocam militantes. E aí está o problema. Então, começa a faltar dinheiro, e o dinheiro que precisa ser para a segurança, para a educação e para a saúde, vai diluído um monte de coisas que não precisa ser gasto. E eu até conto para vocês que, em meio a essa crise de segurança pública, o secretário aqui de São Paulo dessa pasta, o Guilherme Derrite, fez duras críticas ao judiciário e também ao legislativo. Segundo ele, encontrar e combater os criminosos não é a tarefa mais difícil para a polícia, mas sim ter que prender mais de uma vez. Vamos ver o que disse o secretário. A gente não tem dificuldade em prender quadrilhas, em prender criminosos. A gente tem dificuldade com a reincidência criminal. É normal, será, um país que prende 14 vezes o mesmo indivíduo pelo mesmo crime grave? É normal prender pela 30ª vez um indivíduo com um fuzil que tentou assaltar uma lotérica, um carro forte, e tinha mais de 99 anos de prisão a ser cumpridas? É normal um indivíduo que pertence à maior facção criminosa do Brasil sair pela porta da frente por uma decisão de uma Corte Suprema? É a pergunta que eu faço para vocês. Como vocês acham que se sente o policial quando aborda um indivíduo que fala assim, eu tenho 8 passagens pelo crime de roubo? Então, a dificuldade nossa, muito pelo contrário, a gente ama ser policial. Eu briguei lá contra tudo e todos para aprovar o fim da saída temporária de preso na Câmara. E foi pro Senado. Cadê? Cadê o nosso Senado para acabar com a saída temporária? Cadê a pressão da imprensa em cima deles? Cadê a pressão para acabar com a audiência de custódia, que libera em alguns crimes 54% dos indivíduos presos pela polícia? Então, a dificuldade nossa é zero. A gente ama o que a gente faz. Só que o nosso país é um país que não tem lei adequada para punir criminoso. Esse questionamento feito pelo secretário Derrite, né, secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, já foi apresentado por você aqui também neste programa, né, Gustavo Segré? Não, e com exemplos. Com exemplos. E pior, o bandido ri na cara do policial. Ele está sendo preso. Eu tive um exemplo concreto. Um parente meu que veio em moto para aqui. Ele foi assaltado com arma de fogo. Dispararam arma de fogo. Levaram a sua moto. Foi na Marginal Tietê. A Polícia Militar fez um trabalho maravilhoso. Recuperou a moto. O bandido estava com a moto. E quando chegou na delegacia, falou: se você não reconhecer, ele sai. Sai rindo na cara. Mas espera aí. Estava com a moto roubada. Ele estava na moto, que foi roubada. A pessoa reconhece. E aí vem, e aí outra questão. Quando rouba uma moto do exterior, a pessoa não fica aqui. Ele tem que voltar para seu país. Aí é convocado de novo para prestar depoimento para ratificar esse roubo. Ele não está. Em algumas ocasiões, ele pode falar através de uma videoconferência, mas ele não conhece o idioma. E aí o que acontece? Puxa vida, sai, meu Deus. Sai. Ô, Nelson, eu queria muito te ouvir sobre esse tema, né? Porque a gente está falando um pouquinho sobre legislação também. Sim, eu concordo inteiramente com o Derrite, e ele faz um desabafo porque ele está, infelizmente, pressionado. Pressionado porque não é fácil, né? Para começar, ele já é uma novidade o fato de ser um policial à frente da Secretaria de Segurança Pública, o que eu achei um avanço muito importante, uma decisão importante do governador Tarcísio. Porque até então era só promotor de justiça, que nunca tinha entrado em viatura, que comandava as polícias de São Paulo. Agora nós temos um policial. É claro que tem que escolher, ou vai ser policial civil ou policial militar. Não tem alguém que seja os dois, e foi escolhido um policial militar, no caso do Derrite, com auxílio de um policial civil experiente também, que é o delegado Nico. Então ele está muito pressionado, até por ser mais jovem, até por ser capitão e comandar coronéis, tem muita pressão, mas vem fazendo o que dá para fazer diante de tudo que as circunstâncias legais, judiciárias lhe apresentam. Eu só discordo da questão da audiência de custódia, que eu acho que é um avanço. É muito boa a audiência de custódia para o nosso sistema de justiça. É só, na verdade, adiantar uma decisão que demoraria dias, na verdade, 24 horas. E mais do que isso, dá segurança para o policial militar. Porque antes, a pessoa ficava presa 2, 3 semanas, falava: eu fui preso e fui violentado. Mas daí, quem que provaria isso? Só a testemunha. Depois de dias. E a testemunha é quem? O outro bandido. E daí fica aquela acusação falsa contra um policial, vai ter que ficar respondendo processo. Que gera processos dentro Exato. da ouvidoria da Polícia Militar. Aí fica afastado e tal. Hoje não. No dia seguinte, foi violentado, então vai para um médico. O médico vai fazer um exame de corpo de delito para provar. Se não provar, não é verdade. Então acho que a audiência de custódia é até boa para os policiais que prendem. Mas do restante, ele teve a Operação Escudo, que foi um sucesso em termos de número, apesar de ter mortos.
mortos, mas infelizmente alguns morrem mesmo, se atiram na polícia, e aí é uma reação que infelizmente o policial não tem como optar por outra via a não ser se defender e defender os seus colegas, mas com a apreensão gigantesca do número de drogas, eu não tenho o número aqui, mas chegou a quase tonelada, armas ilegais e muitos, centenas de presos na Operação Escudo, que deveria ser um troféu, um crédito para o Derrite à frente desse primeiro ano somente de administração na Secretaria de Segurança Pública. E um detalhe, ele já pegou ruim. Já pegou ruim porque no começo desse governo a gente já tinha um déficit de policiais civis de 30%. Como é que alguém pode dar bons resultados de imediato quando pega uma polícia faltando 3 a cada 10? Não tem policial civil para fazer boletim de ocorrência, o que dirá para investigar crime. É por isso que a gente tem o tanto de número de crimes não resolvidos, não solucionados, sem identificação do autor. Porque falta policial e não é problema desse governo ou do passado. É uma construção negativa que veio acontecendo ao longo dos anos. Não dá para melhorar tudo do dia para a noite. Ô Luiz Felipe Dávila, a gente acabou de dizer que o Congresso, de alguma forma, não favoreceu o orçamento para a segurança pública. O governo tem sentido falta, também apresentou um número que, mesmo subindo, seria insuficiente diante do aumento em comparação com o ano anterior. E agora o Derrite falando de outros problemas que envolvem também alguma demora do Congresso para definir questões que são importantes e outras que envolvem o Legislativo, as leis que prendem e soltam os criminosos que acabam tendo reincidência. Como é que você avalia esse combo para a nossa segurança pública ou para os desafios que a gente tem aqui no país? O secretário Derrite está coberto de razão. E uma das leis que o Congresso precisa aprovar é a lei de execução penal. Precisa ser uma lei dura. A gente tem uma lei banana que ajuda é bandido. E ele está correto com uma coisa que eu critiquei aqui já no 3 em 1, que é acabar com o saidinho, indulto de Natal. Isso é um absurdo total. Criminoso tem que ficar na cadeia e cumprir integralmente a pena. Não pode ter nada de saidinha. Toda vez que tem saidinha, o que acontece é que aumenta o número de roubo, furto e até de homicídio. Então, ele está correto nisso. Então, precisamos melhorar a lei de execução penal. E aí, o Nelson trouxe uma questão aqui fundamental. Existe um órgão internacional que mensura a qualidade da justiça nos países. Chama World Justice Project. O Brasil está em penúltimo lugar na história de elucidação de crime. Ou seja, a nossa justiça é uma porcaria. Porcaria. Não elucida absolutamente nada. E aí, o desabafo do Derrite, que é isso mesmo. Prende e solta, prende e solta. Então, assim, uma capacidade péssima de elucidação de crime, uma lei de execução penal que a gente precisa que seja muito mais dura para que essas leis sejam cumpridas e acabar com essa demagogia de indulto que é natalino, que é uma vergonha. Dá aí um ar humanitário para criminoso. E o povo que sofre com isso? Ô Nelson, o que você acha do indulto? E depois eu quero ouvir o Segré também. Eu acho que o indulto natalino ele é positivo. Não sou a favor das saidinhas. As saidinhas eu acho que não deveria acontecer, porque saidinha é para quem? Para aquele que está em bom comportamento. E quem está em bom comportamento? Todos. Que não cometem alguma falta grave. No caso da saidinha, eu acho que tem a ver com aqueles que já tiveram uma progressão de pena e que estão no regime semiaberto. E aí muitos saem para trabalhar, tem hora para voltar. Isso. O problema é que nesse processo alguns aproveitam esses momentos para despistar de alguma forma a lei e as autoridades e fugirem e voltarem a praticar crime. Exato, e a gente tem um número muito grande da saidinha daqueles que não voltam. Que mesmo aqueles que já voltavam durante o período que tem que voltar, que estão em regime semiaberto, no final da saidinha simplesmente sumiu. E aí? Onde estarão se não praticando crimes, né? Mas em relação ao indulto natalino, eu sou favorável exatamente porque não é para crimes violentos, então não é para ninguém que apontou a arma para outra pessoa, praticou uma ameaça, são para os crimes de menor potencial, são crimes mais brandos, e só para aqueles que estão em alguma condição humana muito ruim, como, por exemplo, doenças gravíssimas ou são pais, mães de crianças com essas condições também e que já tenham cumprido determinada parte da pena, ou seja, é para um rol de pessoas muito pequeno, muito específico e com uma natureza humanitária. Então, em relação ao indulto, eu acho que sim, é possível. Você, Gustavo Segré? Sabe que quando a gente avalia a questão dessa bandidagem, e o Derrite explicou perfeitamente bem, pessoas que foram presas 30 vezes, pessoas que foram presas 14 vezes. Um jovem que está pensando se vale a pena estudar ou delinquir,
ele vai pensar, pô, é mais fácil delinquir, porque eu, se for pego, eu vou passar o resto da vida saindo, entrando, saindo, entrando, saindo, entrando. Qual é a motivação dele sair dessa vida? Nenhuma, não tem nenhuma. Mas aí a gente também deve pensar que tem muita gente que cometeu algum delito e que ele assume o erro e não volta a delinquir. A priori seriam as menores quantidades de pessoas. Mas tem uma colocação que deveria ser como uma reforma profunda da lei penal, como muito bem mencionou Felipe Dávila, que você sabe que quando um preso faz uma tentativa de furto, de fuga, ele não aumenta a pena. Não aumenta a pena. Então ele pode tentar fugir um monte de vezes, que se ele for pego tentado fugir, não aumenta a pena dele. Então, a pessoa é pega, tenta escapar, não acontece nada. O que pode acontecer é uma regressão de pena, né? Nesse caso. Não aumenta a pena, mas, por exemplo, ele estaria no semiaberto, daí ele pode voltar para o regime fechado até evoluir novamente. Então há uma regressão, não necessariamente uma punição que aumente a pena da pessoa. Mas se ele está no semiaberto, ele não vai tentar isso. Então, não é um problema. O problema é quando, por algum motivo, ele consegue ou fuge mesmo. Foge da prisão mesmo. Isso é pego. Não tem uma pena maior porque ele tentou fugir. Então, o sistema está feito para defender o bandido. E aí, como que fica? Imaginemos por um momento que qualquer pessoa é assaltada e eventualmente assassinada por uma pessoa que deveria estar presa e não está. Como você devolve a vida dessa pessoa? Por um erro do sistema judiciário, que prevalece sempre a favor do bandido. Nessa questão garantista, que tem um monte, sobretudo governos de esquerda que defendem isso e muitos juízes que valorizam isso, até que a coisa chega na família dele. Aí muda o conceito. Agora, Luiz Felipe Dávila, voltando a falar do orçamento para a segurança pública, uma irrigação maior, um maior investimento, poderia sanar essas questões também que têm a ver com debates que passam pelo legislativo e também pelo judiciário? Não, né? Não tem. E é isso aí, de novo. Precisa do plano, precisa da organização, mesmo na polícia. O Nelson Coibacho trouxe uma coisa importante. Havia 30% aí de defasamento do que precisava, de defasagem, né, Nelson? Defasagem. Está dizendo aí, sim, defasagem do que precisava ter no quadro, né? Então precisa contratar gente. Agora, qual é o problema que a gente está encontrando hoje? É a questão, de novo, previdenciária nos estados. Porque, gente, a conta não fecha. Você começa a ter muita gente aposentada que recebe igualmente que nem aqueles da ativa, a conta não fecha. Então, se você está irrigando esse dinheiro, Evandro, está indo mais para pagar a aposentadoria do inativo lá do que para resolver a questão aqui. Então, a gente precisa fazer essas reformas nos estados. Precisa fazer as reformas administrativas, previdenciárias nos estados. Já avançaram alguns estados, mas nós não podemos varrer esse problema para debaixo do tapete, porque se a gente resolver isso, nós vamos continuar tendo esse problema, que a folha é inviável. Então, vamos ter que ter governadores com coragem para enfrentar essas reformas estruturantes dos seus próprios estados. Como que você vê essas reformas estruturantes, Nelsinho? Você acha que os nossos governadores estão preparados para levar ou tocar em frente essas propostas que foram ditas aqui pelo Dávila? Vamos falar em relação à questão previdenciária nos estados, em especial de força de segurança. Eu vejo com muito cuidado, porque quando o cara vai lá e faz o concurso para a polícia, ainda jovem, ele está assinando um contrato com o estado de que quando ele acabar a sua carreira, ele vai receber com paridade. E aí, quando chega no final da carreira, eles falam, não, mudou a regra, agora você vai receber menos. Então, eu acho perigoso em relação ao direito adquirido, a segurança jurídica, que a gente fala bastante aqui também, mas é claro que esse dinheiro sai de algum lugar, alguém tem que pagar e a conta no final não fecha, e aí isso é ruim para os estados economicamente. Eu acredito que se a gente for ter uma reforma, em especial previdenciária, para as forças de segurança, para esses que recebem com integralidade e paridade, eu acredito que a gente deveria fazer uma reforma para valer daqui para frente. Sim. Você vai prestar um concurso, sabe que quando você se aposentar, você não vai receber igual como estava na ativa, vai receber menos, mas preservando direitos adquiridos, porque não é raro também os estados como um todo, vez ou outra, praticar alguma ilegalidade contra esses direitos e ter que os policiais todos aposentados terem que entrar na justiça e ganharem o seu direito à segurança jurídica, aquilo que já estava conquistado. E isso é menos dinheiro ainda para o Estado, porque o Estado, além de ter que pagar
o que a justiça manda, tem que pagar honorários, juros e todas as custas processuais e ficar sustentando o procurador do Estado para ficar movimentando esses processos para sempre, e eles recorrem até a última instância, fazendo com que os processos demorem muito e gerando custo para o próprio Estado, pagando todos nós cidadãos essa conta toda.